Paz de Deus, meus caros irmãos. Shabbat Shalom, paz de Deus, graça e paz. Já fiz a minha oração, irmãos, aqui. Agora eu gostaria de passar um estudo sobre pecado para a morte e blasfêmia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é? Esse estudo para que você entenda, porque muitos não estão entendendo muito bem. Então, nós vamos aqui tentar, dentro de um contexto sagrado, dentro das escrituras sagradas, porque a verdadeira profecia que nós temos que ter hoje, a verdadeira revelação que está revelada, já está escrito nas Sagradas Escrituras. Os irmãos entendem? Nós temos que sempre ter a Bíblia como fonte da nossa fé. Através dela, nós ouvimos, sentimos e temos comunhão com o Eterno. A palavra do Eterno dentro de nós, vivemos através da fé. E pela fé somos salvos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o apóstolo mesmo disse: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Bom, também a palavra de Deus nos fala, irmãos, em 1 João 5,16, sobre o pecado para a morte. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso eu não digo que orem. Por que João falou isso, irmãos? Porque ele estava escrevendo uma carta que estava... essa carta foi para a igreja de Éfeso, salvo erro. Tá? Existiam pessoas em Éfeso que estavam praticando uma doutrina que se chamava docetismo. O que é docetismo? Docetismo era uma doutrina que foi criada na mente de algum ser humano lá, não sei quem que foi criado isso, que eles não acreditavam que Jesus Cristo tinha sido gerado pelo Espírito Santo, e começou a haver uma dissensão, e esses que não acreditavam se separaram e foram embora, e o povo ficou triste e começou a querer orar por eles. Aí João disse para que eles não orassem, porque no momento que eles negaram o nascimento de Jesus Cristo, que tinha sido gerado pelo Espírito Santo, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Então não adiantava orar por eles, porque eles não tinham mais o Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Os irmãos entenderam? Então, entenda que o pecado para a morte não é um pecado específico, mas é a condição que a pessoa vive no pecado deliberadamente. A pessoa peca todo dia, mas peca pecados assim, não pede perdão, não se humilha, não se arrepende. Então aí a falta do arrependimento dos pecados praticados continuamente, sem confissão, ou melhor, a falta do pecado continuamente, a maneira do pecado ser praticado continuamente, a forma, né? A pessoa peca tudo continuamente. Estou corrigindo aqui para que os irmãos entendam. Peca continuamente, mas não se arrepende. Entendeu, irmãos? Então, é logicamente que isso aí pode gerar a morte. Se a pessoa está no pecado, não se arrepende, vive no pecado, ela vai ter que sofrer por isso. Mas aquele que comete o pecado, mas busca o arrependimento em Cristo Jesus e não fica, né, por causa disso, agora eu pequei, eu vou pecar de novo amanhã, porque não pode pecar, mês que vem eu peço perdão. Não é assim. Aí é outro problema sério que a pessoa está arrumando. Mas aqueles que saíram de um lugar e caíram no pecado e se lambuzaram todo. Bom, desde o momento que eles caíram lá, porque a própria instituição que eles estavam, presta bem atenção, não ensinou que havia perdão, e a pessoa entra num transe, numa depressão, numa luta espiritual, pode acontecer isso. Porém, hoje, se aconteceu isso com você, e você está ouvindo hoje isso, ora a Deus, se humilha, peça perdão
e vai e não peques mais. Lembra aquela mulher que foi apanhada em adultério? Quantas vezes, porém, ela deve ter tido adulterado? Não é, talvez não fosse uma só, não está escrito, mas se fosse tanto quanto que fosse, no momento que Jesus Cristo perdoou ela, ele apagou os pecados dela. Então, o pecado pode ser perdoado sim quando há arrependimento sincero do fundo da alma. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado de resistência, de uma resistência consciente e intencional, ok? Intencional à verdade de Deus. Ele resiste à verdade de Deus. Ele já sabe que ali, já sabe que é Jesus Cristo, sabe que é Jesus Cristo que salva, e ele argumenta que não é Jesus Cristo e começa a bater de frente com as próprias Sagradas Escrituras, entende? E isso ocorre quando a pessoa deixa de crer no Espírito que procede de Deus e passa a crer em outro Espírito que nega a palavra de Deus e a sua essência. É trocar a verdade revelada, a verdade que se revelou para nós em Jesus Cristo, ok? Por um engano espiritual, mesmo sendo, ou melhor, mesmo sendo a pessoa já, ou melhor, mesmo que a pessoa tenha conhecido a verdade, porque ela conheceu a verdade. Quando a pessoa não conhece a verdade, que não sabe nada, está lá no mundão, é outra coisa. Mas a pessoa já conhece a verdade, já sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu por nós. E a pessoa negar tudo isso, né? E negar a existência do Espírito Santo, isso é pecado, irmãos. Isso é pecado contra o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse: mas qualquer que falar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu vou repetir, é negar a operação divina de Cristo na nossa vida. Houve uma operação do Espírito Santo na nossa vida. E atribuí-la ou desprezá-la e deixar de lado e ainda buscar doutrinas contrárias ao Evangelho que negam a autoridade de Cristo e muitas das vezes até rejeitando sua divindade e a sua salvação. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Então, pessoas deixam de acreditar que ele é o Filho de Deus e começam a negar. Eles estão indo contra o Espírito Santo. Entendeu, irmãos? Por isso nós, irmãos, devemos estar atentos espiritualmente, como está escrito, né? Amados, eu vou ler o versículo. Não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4, versículo 1. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quer dizer, a pessoa conhece a verdade, conhece a Sagrada Escritura, aprendeu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ela resolve ir para uma outra crença religiosa que não aponte Cristo, não é mudar de igreja, não é um mudar de instituição. Na verdade, a igreja somos cada um de nós, um grupo de pessoas reunidas, não importa aonde. Não é porque está dentro de um prédio, aquilo não é a igreja. E são os homens que colocaram o nome. O sistema religioso colocou o nome. Aqui é apenas um lugar, uma casa de oração, pode ser, que as pessoas se reúnem ali. A igreja somos cada um de nós ligados no corpo de Cristo, cuja ele é a cabeça da igreja. Os irmãos estão entendendo? Conclusão que eu quero tirar para vocês aqui. Então, irmãos, não vamos ser enganados, porque muitos hoje, isso já aconteceu até aqui no meu canal, falam dos outros, negam, blasfemam. E, irmãos, cada coisa. E que você fazer um comentário desse, falando isso, você está cometendo um perigo muito grande para você perder a salvação. Tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque se levantam pessoas condenando pessoas ao inferno, sem discernimento espiritual, sem compreender que o único que tem autoridade para julgar eternamente é Deus, certo? Olha que perigo. E quando alguém condena o outro de forma absoluta, como se fosse juiz da salvação, está indo contra a palavra de Deus. Está escrito aqui, nas Sagradas Escrituras.
Vamos ler Romanos 14, versículo 4. Diz assim: quem és tu que julgas o teu irmão? Romanos 14, 4. Tem muita gente que gosta de julgar os outros. Aí continuando aqui, irmãos, agora em Isaías 33, 22. Porque o Senhor, porque o Senhor é o único juiz, ele é quem nos salva. Isaías 33, versículo 22. Portanto, irmãos, o verdadeiro juiz é Cristo. Nós não devemos se colocar no lugar de juiz. Isso é gravíssimo. Nós devemos pregar a verdade com amor, advertir com mansidão e sempre deixar espaço para o arrependimento e a misericórdia, porque a salvação pertence a Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, meus amados, agora uma pergunta que fica aí no ar. Não estou falando de uma denominação especificamente, porque eu sei que tem outras denominações que agem, podem agir, no caso, né, da mesma maneira. Então isso não compete a mim, mas eu vou falar de um todo, porque eu não sei quantas que fazem isso. Sei que uma está voltando atrás agora, que eu fiquei sabendo, né? Está voltando atrás esse assunto, mas 100 anos falava isso. E durante esse período de tempo, muitas pessoas, por estarem desesperadas, entrarem em depressão, ficarem doentes, às vezes tentaram com a sua própria existência e já não estão mais entre nós, porque elas mesmas tiraram a sua existência por causa desse tipo de argumento falso, mentiroso e que levou muita gente à loucura e até mesmo à sua autodestruição. Quem será responsável por isso? Fica um ponto de interrogação. E você que ouviu esse vídeo, entenda. Se você conhece alguém que está assim, mas aquele lá já se lambuzou todo, mas ele não conhece isso aqui. Ele foi ensinado errado. Ensine ele certo. Não, mas agora ele já está em outra fé mesmo. Porque, mas irmão, no momento que ele não foi ensinado certo, a culpa não é dele, é culpa de quem não ensinou ele. Você pega uma criança e doutrina ela no erro, ela vai ficar no erro. Quem é culpado? É você que doutrinou aquela criança. E aí eu vou aproveitar aqui o engajamento para dizer: ensine o teu filho pequeno, desde pequeno, a conhecer as Escrituras, a ler a Bíblia. Faça você mesmo na sua casa um como na escola fala pré-primário, pré-ensino, usando de argumentos assim mais para crianças, que eles vão se sentir atraídos por isso. Tá bom, irmão? É para o bem da tua família, da tua alma, e você que se acha que não tem salvação, eis aí. Agora, estou te explicando. Eu já sabia isso há muito tempo, mas agora uma instituição muito grande aí, que muitos conhecem, está voltando atrás. Mas é complicado. Agora eu pergunto, está voltando atrás por quê? Porque estão perdendo membros, frequentadores, ou porque realmente estão sendo sinceros? Isso é para todas, ok? Fica essa pergunta e julguem conforme os vossos entendimentos, não pessoas. Analisem, façam um julgamento de análise. Quando Paulo disse, quando um prega e os outros julguem, ele não diz que é para julgar a pessoa. Ele fala, julguem o que está pregando, façam uma análise. Isso não é pecado, tá bom, irmãos? Que está escrito nas Escrituras. Então não é que você vai xingar a pregação, não. Você vai analisar. E se houver heresia, você pode repudiar, porque Deus não se agrada de heresia. Repudiar a heresia não é pecado, ok? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Shalom, Shabbat Shalom, paz de Deus, graça e paz. Amém. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Amém.